Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o teu coração nesse momento. Que Deus abençoe grandemente sua casa, sua família e lhe dê dias abençoados. Chegamos ao 8º mandamento dos 10 mandamentos que Deus havia passado ali para Moisés instruir o povo de Israel quando eles entrassem na Nova Canaã. Como deveria ser o padrão deles, padrão de vida, de ética, de moral, como eles deveriam tratar cada um, o patrimônio de cada um, os bens de cada um, a terra de cada um, o gado de cada um, enfim, como eles deveriam se tratar entre eles. E eu confesso que tem sido um desafio esse estudo para mim. Lições abençoadas para a nossa edificação. E o objetivo é nos levar para mais perto da presença de Deus. Sermos mais semelhantes a Deus. Aquilo que Deus planejou lá atrás, quando criou os nossos pais Adão e Eva. Como eles deveriam proceder entre eles, com seus filhos, seus netos e assim por diante. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo e contaminou a raça humana. E infelizmente vemos essas barbaridades. E é por isso que Deus então impõe ali as leis, para que eles não vivessem como os demais povos estavam vivendo, mas vivessem de uma forma diferente e fossem um modelo para todos os povos, nações, tribos e línguas daquela época, para que chegasse até hoje nos nossos ouvidos. O 8º mandamento foi dado com a finalidade de proteger a propriedade do próximo, como está em Êxodo capítulo 20, versículo 15, que diz: não roubarás. Neste estudo, nós então aprenderemos quais as causas que levam a pessoa a cometer este pecado, qual o mal que ele causa à pessoa e como nós, como cristãos, devemos andar. E se de repente nós conhecermos algumas pessoas e lidarmos com situações que aparecem em nossas vidas, orientar para as pessoas como tem que ser o padrão, qual é a vontade de Deus diante desse pecado. Lembrando sempre que a lei, ela se cumpre no amor. Nós sabemos que este mandamento é abrangente o suficiente para envolver as ações do coração, assim como as ações feitas por nossas mãos. O amor nos leva não somente a não roubar, mas também a proteger, respeitar a propriedade alheia, os bens e patrimônio de outras pessoas, independente de quem são. Este crime que está em todas as constituições de todos os povos, nações, povos e línguas, aquele grupo de pessoas que vivem isoladas, eles sabem que é errado tirar dessa forma como nós estaremos aprendendo algo de outra pessoa. Em nossa Constituição está no artigo 157 do Código Penal, que qualifica o roubo como subtrair algo de alguém mediante ameaça ou agressão, previsto no título 2 dos crimes contra o patrimônio do Código Penal brasileiro. O crime de roubo possui as mesmas características do crime de furto. Muitas pessoas têm dificuldade em entender o que é furto, o que é roubo. Porém, quando há um emprego de grave ameaça ou de violência, configura roubo. Mas deixa eu te explicar melhor então aqui. Vamos a um resumo aqui. O crime de furto, ele é caracterizado pela falta de violência ou ameaça à vítima no momento de subtrair algo dela, onde não há nenhum tipo de violência. É como você está com outra pessoa, a carteira dela está em cima do balcão, ela vira o rosto, você subtrai aquele objeto. Não há nenhum tipo de violência. Já o roubo é o ato de subtrair, tirar um bem material,
um celular, uma carteira ou algum outro bem de uma outra pessoa por violência, uma agressão à vítima, através de um revólver, de uma faca, uma barra de ferro ou uma madeira. Ou quando ela sofre uma ameaça, por exemplo, se você não me der isso, eu vou te matar. É uma ameaça psicológica, onde a pessoa, né, sofre com isso e acaba dando. Então houve essa violência. O objetivo de Deus é conscientizar o ser humano que os bens materiais que adquirimos, eles devem ser conquistados com nossos esforços e não com desonestidade. É uma questão de moral, de ética da parte de Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 e 10, ele vai mais longe. Ele diz que os que praticam tais atos não herdarão o reino dos céus. Tamanho é a gravidade de cometer este pecado. E Deus já sabia que o povo de Israel cometia tais atos enquanto escravo no Egito. Ou eles mesmos já tinham sido sofrido esse tipo de pecado por parte dos egípcios, que eram agressivos com eles. E agora eles tinham que ter mãos limpas entre eles, como você e eu que estamos aprendendo a respeito deste mandamento agora. Então, mas quais são os motivos? Por que Deus então institui este mandamento a eles? Vamos entender então quais são as causas do roubo. O que leva uma pessoa a cometer este pecado? Então, por que Deus estava falando para eles? Olha, não cometa este pecado, pois vocês vão ter um padrão de vida totalmente daquilo que o mundo vive. Vocês vão ser exemplos para o mundo inteiro, até chegar hoje nos nossos dias. Então, o primeiro motivo que leva uma pessoa a cometer este pecado é a ausência de amor. Em Romanos capítulo 3, do versículo 8 a 10, Paulo vai nos dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esse e os outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Como em todo pecado, assim também o roubo é uma horrenda falta de amor para com o próximo. Tirar, subtrair, mediante violência ou grave ameaça, qualquer bem de uma outra pessoa é um ato desumano, é um ato horrível aos olhos de Deus. O segundo motivo pela prática desse pecado é o descontentamento por parte de muitas pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 a 8, nos diz aqui Paulo: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Paulo aqui está querendo nos dizer, nos ensinar que ao invés de cultivar um espírito de gratidão, muitos sentem que são trapaceados na vida. Eles sentem inveja uns dos outros e assim justificam suas desonestas aquisições. Basta vermos alguns vídeos pela internet, os argumentos barbários
de algumas pessoas que cometem esse tipo de crime para justificar os seus erros. A aquisição mais rápida e sem muito esforço, tirar de outra pessoa aquilo que o teu coração deseja, não importa o meio utilizado, isso é muito baixo, esse tipo de argumento. Não se pode usar um argumento de eu estou descontente com o governo por causa do sistema que está corrompido para realizar esse ato. Não é uma justificativa diante dos olhos de Deus. Não se pode usar esse argumento. A ideia, ao contrário de descontentamento, é dizer que as pessoas não tiveram também oportunidade na vida. Por isso praticam esse pecado. Olha, eu não tive condições de estudar, meus pais não tinham condições nenhuma, nós vivíamos em um bairro muito humilde, onde havia muitos crimes, e é por isso que eu caí nesse meio. Eu não consigo entender. Eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento devem ter o mesmo pensamento que eu. Gente, deixa eu dar um pequeno testemunho aqui da minha vida. Minha mãe e minha irmã, elas acordavam todos os dias, 3 horas da manhã, para cortar cana, para trabalhar como boia fria, como dizem os antigos, no canavial. Meu pai era alcoólatra, sempre causando dores na nossa família. E infelizmente é terrível este mal. Nós não tínhamos uma bicicleta. E eu acredito que existem muitas histórias igual ou pior que a minha. E eu conheci pessoas que ralaram na vida e venceram. Uma das provas sou eu, que estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Graças a Deus, nós desfrutamos de uma paz, de uma vida social muito boa, gostosa. Mas confesso para vocês, ralei muito. E eu sei que provavelmente você também ralou muito na vida para chegar onde você chegou. Então, dizer que é falta de oportunidade não me entra na cabeça, eu não consigo entender. Talvez um caso muito extremo possa existir, mas é raro. E é uma das coisas que eu tenho ensinado muito os meus filhos, a lutarem e a vencerem na vida, com esforço, com dignidade e guardando na mente os 10 mandamentos de Deus. O terceiro motivo pela prática desse pecado também é a preguiça. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo nos diz ali: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Ou seja, nós temos que ser exemplos para o mundo. Paulo bate pesado, bem como Salomão, que ensina o preguiçoso a observar as formigas. Provérbios capítulo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Elas trabalham 7 dias por semana, sem feriado, sem final de semana, para prover o alimento nos dias difíceis. E seja sincero, como é gostoso nós conquistarmos nosso carrinho, ou fazermos uma viagem dos sonhos, ou conseguirmos comprar alguma coisa com o nosso trabalho. A gente se sente mais satisfeito. Eu sei que não é fácil, a gente tem que economizar, tirar de uma economia daqui, tirar de uma economia dali e ajuntar, mas a gente fica muito satisfeito. E eu espero que você também tenha isso no teu coração e transmita isso aos teus filhos, à tua família, aos teus amigos. E diante disso que acabamos de aprender e ver, qual o mal que esse pecado causa? Primeiro, o roubo é o oposto ao amor. Constantemente vemos a morte de tantas pessoas
por causa de um celular, por causa de um automóvel. A vida tornou zero no seu valor. Os bens materiais passaram a ter muito mais valor do que a vida. Segundo, o roubo caminha de mãos dadas com outros pecados: a cobiça, o assassinato e a violação das leis de Deus. E terceiro, os que praticam não têm direito à salvação. E quarto, é uma desobediência à ordem de Deus. É um desrespeito para com Deus. É pensar assim: eu não estou nem aí para o que você pensa ou quer, Deus. Eu não ligo para você. E diante disso, como cristãos, nós devemos ser estritamente aqui honestos e justos em todos os negócios. Nosso coração deve ser guardado desse pecado e qualquer coisa desonesta deve ser evitada. Também devemos agir de uma maneira a não dar lugar ou levantar suspeita a nosso respeito diante daquilo que adquirimos. Ou seja, a nossa vida deve ser transparente aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, às nossas famílias e aos nossos amigos. Mais um grande aprendizado diante dos 10 mandamentos. Estaremos partindo então agora para o 9º mandamento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Receba o meu carinho, o meu abraço. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não venha perder nenhum estudo. Deixe aí o seu comentário, o seu joinha é muito importante para esta mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.